Oi, pessoal! E aí? Vencendo o medo da folha em branco? Começando a pensar a redação e se preparando para colocar a caneta na mão e escrever? Então, agora é a hora de nós entendermos como fazer a introdução. É tão comum, corriqueiro, que as pessoas tenham medo das primeiras linhas do texto. E aí, para isso, nós precisamos ser muito claros aqui como começar a escrever mesmo, o que fazer, o passo a passo. Vamos lá, eu vou te ensinar como que nós podemos nos portar nesse momento da nossa escrita. Primeiro, vamos pensar no seguinte tema: permanência do racismo na sociedade contemporânea. Permanência do racismo na sociedade contemporânea, vou ficar atenta sempre aos meus termos-chave. Então, quais são os termos-chave nesse momento? Permanência. Por que permanece? Já era para ter acabado. Era para ter ficado lá como um resquício histórico a ser lembrado para não ser repetido. Mas por que permanece? E na sociedade contemporânea. Então, permanência do racismo hoje são os termos-chave. Esses termos-chave, eles precisam aparecer desde a introdução, de uma forma direta, do jeitinho como está aí, ou por meio de sinônimos, mas é preciso dizer para o corretor: olha, eu estou abordando o tema. Outra coisa, para encontrar os argumentos, a primeira coisa que eu faço, na hora que eu estou lá pensando, eu transformo o tema em pergunta. Por exemplo, por que o racismo permanece ainda hoje? E aí eu posso imaginar, permanece como um resquício de um contexto histórico, né? Um enraizamento cultural, ainda de uma noção retrógrada de superioridade, enfim, eu posso pensar nessa questão, ainda repercute hoje porque, infelizmente, nós temos estruturas sociais que fazem com que essa chaga histórica encontre resquícios e vestígios e entranhamentos no contexto atual. E eu posso pensar também, mas também, falta um pouco mais de severidade nas leis de punição, falta ainda e as vítimas não se silenciem tanto. Bem, encontre duas possíveis respostas. Faça isso no seu rascunho. Fez isso? Certo. Então agora é a hora da gente passar para a nossa próxima parte. Para escrever, é preciso saber o que é tópico frasal. Tópico frasal é a primeira linha de cada parágrafo. A primeira linha, quando você começa ali com a primeira letra maiúscula até o primeiro ponto final, você está criando um tópico frasal. O tópico frasal ele tem uma função, que é informar algo a respeito do assunto. Normalmente, nos parágrafos de desenvolvimento, por exemplo, o tópico frasal, a primeira frase do parágrafo, já diz qual é o assunto daquele parágrafo. No caso da introdução, o tópico frasal será uma frase curta, escute, frase curta com verbo em que você já informa uma ideia a respeito do tema. Por exemplo, um tópico frasal curto: o racismo é permanente na sociedade brasileira nos dias atuais, em razão, imagino que eu já vou colocar em razão, né? Em razão da permanência de uma chaga histórica. Ponto final. Então, o racismo é permanente na sociedade brasileira em razão da permanência de uma chaga histórica. Ponto final. E aí eu continuo. Olha, já dei uma ideia. Se, por exemplo, o tema for violência nas escolas. A violência nas escolas brasileiras é um fator que desarmoniza o espaço escolar. Olha, já informei. É uma frase curta contendo um verbo em que necessariamente eu coloco de cara algo relacionado, os termos relacionados ao tema. É importante, então, que ele venha embasar o tema ou o assunto. Daqui a pouco a gente vai aprender a começar já com referências. Fica elegante, né? Mas não é menos assertivo fazer desse jeito, não. Aqui é aquele básico bem feito, tá? A primeira frase, portanto, ela não é longa, ela tem uma linha e meia no máximo, a gente não vai estender mais que isso. Qual é, então, a estrutura da introdução? Menção ao tema, contexto e tese. Dani, como que seria isso, então, na prática? É o seguinte, olha, o racismo é uma chaga social persistente na sociedade contemporânea. Ponto final. O que é isso daqui? O tópico frasal. O racismo é uma chaga social persistente na sociedade contemporânea. Já informei. O racismo é uma chaga social persistente. Ponto final. Da primeira letra maiúscula ao primeiro ponto final, tópico frasal, mencionando, nesse caso, o tema, o assunto geral, racismo, sim.
persistente, dialoga com permanência, então está mencionando o tema, o assunto aqui. Logo depois, o contexto. O que é o contexto, gente? O contexto é dizer como que aquele assunto, como que aquela situação, como que aquela temática está acontecendo hoje, sempre. E é uma dica, após o primeiro ponto final, sempre escreva essa estrutura no contexto vigente ou no contexto atual ou na seara atual, na seara contemporânea, no panorama contemporâneo, só para você se lembrar que você tem que falar do problema hoje, como que ele acontece. Então, olha só, no contexto vigente, cenas de desrespeito racial circulam cotidianamente nos noticiários, demonstrando como os ecos do período escravocrata estão enraizados no comportamento brasileiro. Ponto final. Esse é o contexto. O contexto é o racismo persistente, ele está visto, olha, ele está visto aí nas muitas cenas de desrespeito, em como que esse assunto vem todos os dias aí mostrar, infelizmente, a problemática persistente que nós temos. E o que é a tese? A tese é sempre, escute, sempre dizer por que o problema ocorre. Nesse caso, a gente vai dizer assim, ó, isso ocorre, não raramente, esse não raramente é o mesmo que muitas vezes, tá? Então, poderia ser, isso ocorre muitas vezes. Isso ocorre não raramente, em razão de e de. Em razão disso e em razão daquilo. Porque esse primeiro motivo, essa primeira razão vai ser o seu primeiro argumento. Vai ser todo o assunto do segundo parágrafo do texto. E aquela segunda razão e em razão daquilo, aquela segunda razão vai ser todo o assunto que você vai desenvolver no parágrafo 3. Então, olha só. Isso ocorre, não raramente, em razão do desprezo estrutural à condição de país miscigenado, argumento 1, e do silêncio social que ainda vigora sobre o tema e que intimida as denúncias. Então, observe que o meu texto aqui vai falar, no próximo parágrafo, sobre esse desprezo estrutural, esse racismo estrutural que está na nossa sociedade e que, infelizmente, sobrepõe um indivíduo ao outro, desprezando o fato de que nós somos miscigenados. E lá no meu terceiro parágrafo eu vou falar também desse silêncio social que intimida denúncias, que faz com que as leis não sejam devidamente aplicadas, não sejam devidamente acionadas, entende? Então, aqui a gente tem o projeto de texto. Lembra lá no outro vídeo que eu falei sobre o projeto de texto? Aqui a gente tem um projeto de texto. Nós apresentamos o assunto racismo com recorte persistente na sociedade brasileira, ditamos o contexto. O contexto é que tem havido ainda no século XXI uma permanência, uma constante com relação a esse problema. E vou dizer o porquê disso. Olha, isso ocorre em razão disso e disso. Em razão do desprezo estrutural, a nossa noção de um país miscigenado, e também do silêncio que encobre as denúncias e impede que as leis sejam devidamente aplicadas ou que esses indivíduos sejam punidos, mostrando, né, trazendo para a sociedade essa noção de quanto que nós precisamos nos mover para alcançarmos o país que tanto desejamos em vários aspectos, inclusive nessa noção do respeito racial, tá? Então, é assim que a gente vai construindo a nossa noção de texto. Para melhorar, a gente pode pensar logo na introdução algo que nós vamos usar para embasar a argumentação, ou já deixar algo reservado para eu usar no desenvolvimento. Olha, eu vou falar lá do período da abolição da escravatura, vou falar no desenvolvimento 1. No parágrafo 2, no parágrafo 3 do desenvolvimento 2, aí eu vou falar sobre um filme, de repente, um dado estatístico, os dados recentes do IBGE. Então, observe que isso é bem importante, fazer esse planejamento. E a introdução, quando ela está bem organizada, com menção ao tema, contexto e tese, nós temos uma direção, um projeto de texto que se confirma e que é muito aplaudido. A primeira frase, então, tópico frasal, ele pode ser também uma pergunta, ele pode ser uma citação, o importante é que ele seja sempre claro e consistente. No caso de perguntas, é indispensável que elas sejam respondidas. Olha só, outro exemplo, a formação política dos jovens brasileiros eu acho que assim, é algo relevante no contexto nacional. Embora seja papel da escola instruir os estudantes quanto ao pensamento crítico e ao futuro de suas ações na sociedade, observa-se que a abertura a debates políticos ainda é parca, é insuficiente. Isso ocorre não raramente em razão da dificuldade social em lidar com a liberdade de expressão, olha o primeiro argumento, direito defendido pela Magna Carta, além da ausência de políticas públicas voltadas para o engajamento político juvenil no âmbito escolar. Então, observe que aqui, novamente,
está subdividido menção ao tema, contexto e tese. Fazendo isso, não tem como errar, o texto só tem a brilhar, ok? É isso, até mais, até o próximo vídeo.